Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Beleza? Bom, o que nós vamos abordar hoje na aula, professor? Nós iremos ver o conceito de redes sociais, né? Qual que é a sua finalidade, né? E quais são os seus tipos. Porque muita gente para assim, professor, tal banca cobrou redes sociais, mas eu sei o que é rede social. Na verdade, você não sabe o conceito em si. Você sabe apenas utilizar, né, uma rede social. É que nem um exemplo. Se alguém te pergunta, o que é um carro? Ah, um carro? Ah, eu uso o carro. Beleza, mas o que é um carro, galera? Um carro é um meio de locomoção, né? Então, a gente precisa não só utilizar, mas a gente precisa saber também o que é, para que serve o seu respectivo tipo. Beleza? Então, vamos entender na parte teórica, né, o que seria uma rede social. Galera, rede social nada mais é que um conjunto, né, ou uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, que isso é importante salientar, tá? Até coloquei em negrito para vocês verem o seguinte, que muitas pessoas imaginam que uma rede social é composta apenas por pessoas. Não, composta também por organizações conectadas, tá? Por um ou vários tipos de relações, né? O que seriam essas relações? Aí poderia ser relação profissional, né? Relação escolar, relação acadêmica, né? Relação de afinidade. Então, independente do tipo de finalidade, né? Isso seria a parte de relação do grupo, né? Da rede social em questão. E o que é o objetivo deles? Gravem isso aí. Compartilhar valores e objetivos comuns. Então, no início da aula, todo mundo ficou meio que rindo, né? Todo mundo fala assim, meu Deus, a aula hoje sobre rede social, já vou desistir. O tema sem graça, porque eu já sei tudo. Vocês não sabem, gente. Tem que estudar, beleza? E essas questõezinhas básicas que vai fazer você se diferenciar do seu concorrente. Beleza? Então, primeira coisa, né? Rede social, né? É um conjunto, uma estrutura social composta por pessoas e organizações, tá? Outra coisa interessante, eu coloquei o aqui, mas eu posso colocar o e também, tá? Porque dentro de uma rede social eu posso ter tanto pessoas quanto organizações, que seriam empresas, enfim, né? E eu posso ter somente uma rede social de apenas organizações. Então, temos que ficar atento com esse detalhe. E o que acontece? Eles são conectados. Para existir uma rede social, eu preciso de algo que nós vimos no módulo anterior, né, gente? Internet, que é um adjunto da tecnologia que permite conectar várias redes interligadas. E as pessoas, elas estão ligadas em uma rede e a gente junta essas redes formando uma rede social. E qual que é a finalidade? Valores e objetivos em comum. Beleza? Então, valores e objetivos em comum. E aí eu trouxe para vocês, né? Todo mundo pensa só no Facebook, mas eu trouxe outras redes sociais que estão sendo cobradas em concursos públicos, tá, galera? Existem infinitas redes sociais, né? Existem atualmente são 10 redes sociais que têm muitos usuários, mais de milhões de usuários. Só que eu trouxe para vocês o que mais está sendo cobrado em concurso público, beleza? Aí qual está sendo cobrado em concurso público, professor? É o seguinte, é o Facebook, o Twitter, YouTube, Instagram, né? O Snapchat, MySpace e o LinkedIn. Tá? Então esses sets eles estão caindo, né? E aí eles não cobram só, por exemplo, o Facebook é uma rede social, o Instagram é uma rede social? Não, ele pergunta o seguinte, qual que é uma característica de tal rede social, né? Qual que é a diferença que existe entre essa e essa rede social? Então por isso que você tem que ver essa aula de hoje, beleza? Todo mundo comigo? Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam é anotar isso aqui, porque já caiu numa banca que colocou o Instagram dessa forma, né? E colocou o Instagram nessa forma, desse logo, né? Essa imagem que representa. E o Twitter, a mesma coisa. Então, se cair dessa forma o pássaro azul, é o Twitter. E se cair o Tzinho também é o Twitter. Aqui nós temos praticamente uma estrutura de uma câmera, nem aqui a gente só tem um esboço. Então, esses dois aqui fazem referência a uma rede social só. Então, a primeira coisa que vocês têm que estar atento, beleza? Então, o Twitter pode ser representado tanto dessa forma como desta forma. O Instagram também pode ser representado tanto dessa forma quanto dessa forma, beleza? Então, vamos começar?
Essas informações que eu vou passar para vocês, galera, tudo são, né, referente a uma pesquisa que é chamada Digital em 2016, né, da We Are Social, que todo ano eles fazem uma pesquisa, né? Como nós estamos iniciando o ano de 2017, normalmente eles divulgam os resultados, né, no fim do ano, né, que no caso seria 2016, ou no início do ano posterior, que no caso seria agora. Ainda não foi divulgado, né, a pesquisa referente aos números de 2016, então a gente está usando como parâmetro 2015, beleza? Então vamos lá, só para vocês terem noção, 45%, tá? 45% da população brasileira, tá, utiliza, né, algum tipo de rede social. Então, quase a metade da população brasileira utiliza algum tipo de rede social. Então, isso é um dado relevante aí. E aí a gente vai começar a mostrar o ranking dessas redes sociais. Beleza? Primeiro, né, desde 2007, esse ano de 2017 completa-se 10 anos no topo, né? O Facebook tem aproximadamente, né, na verdade é mais que 1,5 bilhão, né, quase chegando aí em 1 bilhão, 1,6, e ele desde 2007 é o campeão, né, é o que lidera o ranking, tá? E aí o que eu preciso saber sobre o Facebook? Primeiro, que ele é o líder, né, e segundo, ele estreita as distâncias e incentiva o relacionamento pessoal. Tá? Então qual que é o foco, né? Além, claro, de compartilhar imagem, compartilhar foto, né? Permitir você criar posts, comentários, né? Mas qual que é o foco ideal, né, do Facebook? O que o Mark Zuckerberg queria? O Mark Zuckerberg, quando ele teve a ideia do Facebook, ele queria que o quê? Que as pessoas conseguissem ver uma tal pessoa de uma cidade, de uma escola, e ver se ela estava namorando, se ela estava casada, se ela estava divorciada, desquitada. Então esse é o foco do Facebook em questão, tá? É para você ver o relacionamento da pessoa, se essa pessoa está namorando, qual que é o estado civil. Então esse é o foco, né, da rede social Facebook, beleza? E aí a gente muda para a próxima, YouTube, tá? YouTube é uma rede social? Sim, mas qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é compartilhamento de vídeos. Lá você vai ver status de pessoas, né? Você vai ver o que as pessoas gostam de publicar, né? E aí pode ser entrevistas, músicas, né, filmes e tantas outras coisas voltadas para a parte de de edições de vídeos, beleza? Então já pegamos uma primeira diferença gigantesca, né? Que é o que? O Facebook, o foco dele é relacionamento, é saber se fulano está namorando, se está casado, se está viúvo, se está desquitado. Já o YouTube é o que? É o foco no compartilhamento de vídeos, beleza? E as duas são uma redes sociais, mas com o quê? Com objetivos diferentes. Perfeito? E ela é a segunda, tá? Cerca de 1 bilhão de usuários, tá? Terceira, vem o Twitter. Qual que é a função do Twitter? O Twitter, ele partiu do princípio, que eu quero que vocês gravem essa palavrinha, mini blog, tá? O que seria um mini blog? Um mini diário, gente. Você vai informar, por exemplo, em um conjunto pequeno de caracteres, nós vamos até ver que tem um limite, né? Você vai falar o que você está sentindo no momento. Então, é como se fosse um diário, que você vai falando o que aconteceu de forma bem sucinta. Essa é a ideia, né, do Twitter, da rede social Twitter. Beleza? Instagram. O que é o Instagram, gente? O Instagram é uma rede social, né, que paralelo com o YouTube, eles têm quase a mesma semelhança. Só que o YouTube, o foco é vídeo, e aqui é o quê? Foto, legenda. Então são fotos com legenda, né? E aí a gente vai ver que a gente tem uma terminologia muito utilizada no Instagram, que foi muito famosa. Beleza? Então vimos as 4 principais. Facebook é o principal, o foco dele é o quê? Relacionamento pessoal. Tranquilo? YouTube, compartilhamento de vídeos. Twitter, mini blog, né? E o Instagram, foto, legenda. Então, se caísse em qualquer concurso público essas nomenclaturas, por exemplo, é uma rede social voltada para o relacionamento pessoal, e aí tivesse as opções lá, né? Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, você já saberia que ele estava falando de Facebook. É uma rede social voltada para compartilhamento de vídeos, né? YouTube. Aí você me fala o seguinte: professor,
Mas o Facebook eu consigo compartilhar vídeo, beleza, mas é o foco dele? Não, ele agregou valor, beleza? E aí, Twitter, qual que é a função do Twitter? É considerado um diário virtual ou um mini blog? Pronto, estamos falando de Twitter. É considerado uma forma de interagir com foto-legenda, né? É o que? É o Instagram. Perfeito. E aí a gente vai ver os mais dois principais que estão caindo muito em concurso público, né? Que são o LinkedIn, tá? Muita gente nunca ouviu falar e deve, tá? Vocês que estão me ouvindo agora, que nunca ouviu falar do LinkedIn, acabou a aula aqui do professor, vão no Google, né? Digitem o LinkedIn, façam o seu cadastro, porque é uma ferramenta sensacional. Ah, e para que serve essa ferramenta, gente? É para voltado para instituições, para caçar empregos, para anunciar vagas, para profissionais, procurar profissionais, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei que uma rede social pode envolver organizações, pode envolver pessoas? Por isso, porque o LinkedIn, por exemplo, você pode verificar empresas que estão ofertando vagas de emprego, cursos, qualificação. Então, tudo isso você encontra aqui, beleza? E aí a gente vai para o Google+. O Google+, ele veio, né, para... O Google+, todo mundo já sabe que é do Google, né, pela nomenclatura em si. E ele veio para substituir, né, o falecido Orkut, né? E aí, qual que é a diferença que existe do Google+, para as outras redes sociais? O Google+, essa palavrinha mágica aqui, ó. O Google+, ele tem a integração com todas as ferramentas do Google. Então é a ferramenta que permite interagir com todas as outras tecnologias da empresa Google. Beleza? Aí eu consigo fazer muita coisa. Tudo que o Google disponibilizar de tecnologia você consegue fazer, porque as ferramentas são interligadas. Eu sei que no Brasil não é muito utilizado, mas ele está tendo uma crescente muito grande. Beleza? Então, vimos aí as 6 principais. Vamos ver como é que cai em questão de concurso público, né? Essa questão foi da Prefeitura do Rio Branco, né? Para o cargo de técnico, no ano 2016, eles vão cobrar o seguinte, galera. Deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização de vocês, né? As redes sociais existentes nos moldes atuais devem-se basicamente... Então ele não está perguntando o que é uma rede social, ele não está perguntando quem que é a característica, ele está perguntando o seguinte, como que funciona a rede social, né? E aí a gente sabe que depende da internet. Se não tiver internet, não tem como a gente juntar várias redes, porque dentro de cada rede, né, galera? Dentro de cada rede existem pessoas conectadas e aí a gente forma a grande rede mundial, que é o WAN, né? Então vamos lá, ele fala o seguinte, criação de sistemas avançados em criptografia, pelo amor de Deus, né? A gente viu que criptografia é o quê? É uma ferramenta de segurança que permite criar uma chave. Nada a ver com a paçoca. Elimina-se, né? Importação de arquivo, gente. Pelo amor de Deus, você vai criar uma rede social para importar arquivo, para trabalhar com transferência de arquivo? Nada a ver com a paçoca. Existência e difusão da internet e tecnologias afins. Pronto, achamos. Eu não queria saber da estrutura da rede social, como que consegue funcionar o Facebook, como que eu consigo interagir com um amigo meu que esteja no Japão, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Cuiabá, enfim, é através do quê? Da internet e das suas tecnologias de apoio. Beleza? Então, resposta correta é a C. Mas vamos analisar o restante, né? Digitalização de informações em tempo real, completamente absurda, né? Eu não preciso digitalizar nada, tá? Propagação de ferramentas de busca e pesquisa. Está falando de sites tais como Google, Yahoo, né, Bing e etc. Então, pode-se eliminar essas outras duas alternativas. Beleza? Então, entendemos aí uma primeira forma de como é cobrado a rede social, né? Então, ele não pergunta somente o que é uma rede social ou qual que é a sua finalidade. E aí, ele vai perguntar dessa forma também, que já está sendo bastante cobrado, né? Essa pergunta foi do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? A banca realizadora foi a FUNCAB para o ano de 2014 para o cargo de técnico. E ele pergunta o seguinte, observe uma visão parcial do site do Ministério do Agrário. Então, aqui é a imagem em si. E aí ele pergunta, né? Algumas imagens exibidas no canto inferior
no canto inferior direito da visão, dessa visão, representam arquivos para download? Não. Aqui está falando do Facebook, do Twitter, do YouTube, né? De RSS feeds, né? Arquivos para upload? Também não. A presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário nas redes sociais? Está aqui. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que essa imagem representa aqui o quê? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele está o quê? Presente nas redes sociais. Então, achamos a resposta correta. Mas vamos verificar outras respostas, né? E aí, a D. Selo de certificação do site seguro. Nada a ver com a paçoca. Por quê? Se fosse para o selo de certificação de navegação segura, nós vemos que tem um protocolo chamado HTTPS. E esse protocolo não está sendo visualizado, né, nessa tela. Então, está aqui a resposta C de chute certeiro. Beleza? E aí, para não faltar, né, uma perguntinha básica da CESP, né, galera? A ANTAC, né, para quem não sabe, a ANTAC é a Agência Nacional dos Transportes Aquaviário, né, transportes via água, né, do ano de 2014 para o cargo de técnico. Eles perguntam o seguinte, o Facebook, né, sítio de serviço, todo mundo sabe que sítio também pode ser chamado de site, né, de rede de propriedade do governo dos Estados Unidos. Espera aí. Ele está falando que o dono do Facebook é o governo dos Estados Unidos? A gente sabe que o dono do Facebook é o quê? É o Mark Zuckerberg, é o jovem mais rico do mundo, né? Ele é bilionário, beleza? Então, aí eu nem vou ler o resto porque eu já sei que está errado essa questão. Por quê? Porque ele não é propriedade do governo dos Estados Unidos. E aí aqui ele está correto, permite a interação online entre pessoas, correto. Mas quem é dono não é o governo dos Estados Unidos, beleza? Ele poderia até mudar. Nasceu nos Estados Unidos, ok, nasceu nos Estados Unidos, mas não é dos Estados Unidos, né? É do Mark Zuckerberg. Beleza? Então, tá aí a resposta completamente equivocada. Beleza? E aí, vamos para mais outra questão, né? Principalmente para quem está me ouvindo que quer fazer carreiras policiais. E ele pergunta o seguinte. O YouTube e o LinkedIn são, respectivamente, exemplos característicos de, tá? E aí eu vou querer que vocês prestem muita atenção, porque o YouTube tem muito disso. O YouTube, às vezes, ele é comparado a WhatsApp, às vezes ele é comparado a Skype, né? Nessa terminologia. E aí eu já vou falar uma coisa para vocês ficarem preparados, tá? Galera, WhatsApp não é uma rede social, Skype não é uma rede social e Facebook Messenger não é uma rede social. Então, se caísse na sua prova, são considerados redes sociais. Facebook, Messenger, tá? Quando eu não especifico, tudo bem, eu estou falando do Facebook. Agora, o Facebook Messenger, aonde que você inicia um bate-papo, ele não é, ele é um comunicador instantâneo. O Skype, comunicador instantâneo, né? O falecido MSN, comunicador instantâneo. Aqueles bate-papos que vocês interagem com pessoas, também comunicador instantâneo. Beleza? Então esses três não podem ser considerados. E aí uma vez que a banca, dependendo da banca, considera isso, né? Que não é apropriado, né? Mas se considerar, ele coloca o YouTube como um site de compartilhamento de vídeo, né? E na verdade é o foco dele. Só que ele é uma rede social também, né? Então, o YouTube ele é uma rede social. Por quê? Porque você vai lá para um fim específico. O que você vai procurar? Somente o quê? Informações sobre vídeo, né? Diferente o comunicador instantâneo. Por quê? O comunicador instantâneo é em tempo real. Você mandou a informação, o cara está do outro lado e te responde. Já o Facebook, por exemplo, não é em tempo real. É só se o cara estiver online em si. Mas o cara não tem a necessidade de estar 24 horas online, entendeu? Então, fiquem atentos a essas pegadinhas aí de concurso público, beleza? Então, vamos analisar. O LinkedIn eu sei que ele é uma rede social, beleza? E o YouTube também é uma rede social, que o foco é compartilhamento. Então essa questão em si, eu quero que vocês utilizem o máximo de interpretação de texto, beleza? Então vamos lá. O YouTube é uma porta móvel e um correio eletrônico? Completamente falso. Completamente falso. YouTube, ele é uma rede social? Sim, ele é uma rede social, né?
Ele é uma intranet? Não. Vimos no módulo anterior o que é intranet, que é o quê? Uma rede interna, uma rede empresarial. E para... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.